Aos 20 anos, Helena tornou-se viúva e herdeira de uma das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba. Mas o testamento trazia uma cláusula que a deixaria paralisada de choque. Para manter a propriedade, ela precisaria conceber um filho com o administrador da fazenda em até 1 ano. Um homem que ela mal conhecia. Um acordo selado em sangue e tinta, arquitetado por seu falecido marido para garantir que seu império não caísse em mãos alheias. Antes de mergulhar nesta história que fará seu coração apertar e se os olhos marejarem, me diga, de que canto do Brasil você me escuta? Porque esta é uma história que atravessa o tempo, mas que ainda pulsa nas veias de quem conhece o peso das tradições, o sabor amargo da injustiça e a força tremenda de uma mulher que se recusa a ser apenas uma peça no tabuleiro dos homens. Era janeiro de 1847. O calor sufocante do verão fluminense castigava as terras da fazenda Santa Eulália, onde as fileiras intermináveis de cafeeiros se estendiam até onde a vista alcançava, como um mar verde escuro sob o sol inclemente. O ar cheirava à terra molhada da chuva da madrugada, a esterco de cavalo e ao perfume adocicado das flores de café que começavam a desabrochar. As cigarras cantavam sem descanso, anunciando mais um dia de trabalho árduo nos cafezais. E no casarão colonial de paredes brancas e janelas de verga arqueada, Helena Vasconcelos da Silva permanecia sentada na sala de visitas, vestida de luto rigoroso, com seu vestido negro de crinolina e o véu de viúva cobrindo-lhe parcialmente o rosto pálido. 3 meses haviam se passado desde que seu marido, o coronel Joaquim da Silva, sucumbira a uma febre maligna que o consumira em menos de 2 semanas. 3 meses nos quais Helena chorou, rezou e tentou compreender como sua vida mudara tão radicalmente. Casara-se aos 18 anos, como era costume entre as moças de boa família. O coronel tinha 46 anos, era viúvo e precisava de uma esposa jovem que lhe desse herdeiros. Helena aceitara o arranjo porque era seu dever, porque seus pais assim o desejavam, porque uma mulher de família não questionava tais decisões. O casamento fora cordial, porém distante. O coronel tratava-a com respeito, mas sem afeto. Dormiam em quartos separados. Ele passava os dias nos cafezais, supervisionando os escravizados, negociando com os tropeiros, expandindo seus domínios. Helena cuidava da casa grande, bordava, tocava piano, recebia as visitas das senhoras da região. Era uma vida de privilégios, construída sobre a agonia de centenas de almas acorrentadas. Uma vida que Helena aprendera a não questionar, embora seu coração muitas vezes se apertasse ao ouvir os cânticos melancólicos que vinham das senzalas ao entardecer. Agora, sentada diante do advogado da família, o doutor Ribeiro, um homem gordo de suíças brancas e óculos redondos, Helena ouvia a leitura do testamento com as mãos cruzadas sobre o colo, tentando manter a compostura. O Dr. Ribeiro limpou a garganta e continuou lendo o documento com voz monótona, enumerando as propriedades, os escravizados, as dívidas, os ativos. Helena mal prestava atenção. Sabia que herdaria alguma coisa, provavelmente uma pequena renda que lhe permitiria viver modestamente, talvez voltar para a casa de seus pais no Rio de Janeiro. Mas então, o doutor Ribeiro fez uma pausa, longa, desconfortável. Pigarreou, ajustou os óculos e leu: deixo a integralidade de minhas terras, benfeitorias, escravaria e demais bens móveis e imóveis à minha esposa Helena Vasconcelos da Silva, com a seguinte condição inegociável: que ela conceba e dê à luz um filho legítimo no prazo de 12 meses a contar da abertura deste testamento. O pai da criança deverá ser o Sr. Gabriel Fonseca, administrador desta fazenda, homem de minha inteira confiança. Caso esta condição não seja cumprida no prazo estipulado, a totalidade dos bens será dividida entre meus sobrinhos residentes em Portugal. Esta cláusula não poderá ser contestada judicialmente
e qualquer tentativa de fazê-lo resultará na perda imediata de todos os direitos sucessórios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos, antes tranquilas sobre o colo, começaram a tremer. Ela olhou para o doutor Ribeiro, esperando que ele dissesse que aquilo era um erro, um absurdo, uma brincadeira de péssimo gosto. Mas o advogado apenas baixou os olhos, claramente constrangido, e dobrou o documento com movimentos lentos e precisos. Dona Helena, disse ele finalmente com voz baixa, compreendo que isto seja incomum, mas o testamento é juridicamente válido. O coronel estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando o redigiu, há cerca de 6 meses, com 3 testemunhas presentes. Está tudo conforme a lei. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. Como seu marido pudera fazer aquilo? Como ousara transformá-la em mero instrumento de sua vontade, mesmo depois de morto? E Gabriel Fonseca, o administrador. Helena o conhecia apenas de vista. Um homem alto, de ombros largos, com cerca de 30 anos, sempre sério, sempre trabalhando. Ele viera de Minas Gerais 2 anos antes, recomendado por um sócio do coronel. Era competente, discreto, falava pouco. Helena trocara talvez 10 palavras com ele em todo esse tempo. E agora, seu falecido marido decidira que ele seria o pai de seu filho. Isto é uma indignidade, Helena conseguiu dizer finalmente com voz trêmula. Isto é uma afronta. Eu não posso, eu jamais... Compreendo sua revolta, minha senhora, interrompeu o doutor Ribeiro, erguendo uma mão conciliadora. Mas devo alertá-la. Se a senhora não cumprir a cláusula, perderá tudo. A fazenda, as terras, os rendimentos, ficará sem nada. Seus pais, segundo me consta, não têm mais recursos para sustentá-la. Seu pai perdeu muito com a especulação no comércio de cabotagem. A senhora seria forçada a depender da caridade de parentes distantes. A verdade daquelas palavras atingiu Helena como um soco no estômago. Era verdade. Seu pai arruinara-se financeiramente nos últimos anos. Sua mãe vivia de aparências, mas a família estava à beira da miséria. Se Helena rejeitasse a cláusula, não teria para onde ir, não teria como sobreviver. Seria uma viúva pobre, dependente, humilhada. E todas aquelas pessoas que dependiam da fazenda, os desempregados livres, os escravizados que ela tentava a tratar com um mínimo de humanidade, os agregados, todos seriam dispersados, vendidos, destruídos, quando os sobrinhos portugueses assumissem o controle. Mas aceitar significava submeter-se a uma humilhação ainda maior. Significava deitar-se com um homem que ela não amava, que não a amava, que provavelmente havia apenas como parte de suas obrigações contratuais. Significava gerar um filho não por amor, mas por imposição, por estratégia, por dinheiro. Eu preciso de tempo, Helena sussurrou, levantando-se com dificuldade. Suas pernas mal a sustentavam. Preciso pensar, naturalmente, disse o doutor Ribeiro, levantando-se também. Mas não se esqueça, o prazo de 12 meses começou a correr hoje. Já perdeu 3 meses desde o falecimento do coronel. Tem 9 meses pela frente. 9 meses, o tempo de uma gestação. Seu falecido marido pensara em cada detalhe, cada maldito detalhe. Helena saiu da sala cambaleando, subiu as escadas de madeira que rangiam sob-se os pés, trancou-se em seu quarto e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou por sua juventude roubada, por sua dignidade pisoteada, por sua liberdade perdida. Chorou pela menina que fora, que sonhava com um casamento de amor, com filhos gerados na ternura e não na obrigação. Chorou porque sabia, no fundo de sua alma, que não tinha escolha, que aceitaria a cláusula, que se submeteria àquela indignidade porque a alternativa era a ruína completa. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, Helena lavou o rosto, recompôs-se e mandou chamar Gabriel Fonseca. Ele chegou meia hora depois, batendo respeitosamente à porta da sala de visitas.
Helena estava sentada na mesma poltrona onde recebera o advogado, mas agora a sala estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas por 2 velas sobre o aparador de jacarandá. Gabriel entrou, tirou o chapéu de aba larga e ficou de pé próximo à porta, claramente desconfortável. "A senhora mandou me chamar?" perguntou ele com voz grave e controlada. Helena o observou pela primeira vez com atenção. Era realmente alto, bem acima da média, com ombros largos de quem estava acostumado ao trabalho físico. Seu rosto era anguloso, com uma mandíbula forte e olhos escuros que pareciam guardar muitos segredos. Tinha a pele queimada pelo sol, as mãos calejadas. Havia uma cicatriz fina que atravessava sua sobrancelha esquerda. Não era um homem bonito no sentido convencional, mas tinha presença. Autoridade natural. "Sente-se, Sr. Fonseca", disse Helena, indicando uma cadeira à sua frente. Ele hesitou, depois obedeceu, sentando-se na beirada da cadeira com o chapéu nas mãos. Helena percebeu que ele estava tão desconfortável quanto ela, talvez até mais. "O senhor sabe por que o chamei?" perguntou Helena, decidindo ir direto ao ponto. Não tinha energia para rodeios. Gabriel engoliu em seco. Seus dedos apertaram a aba do chapéu. "Sei, sim, senhora. O doutor Ribeiro me procurou há 3 dias. Explicou a situação." "Entendo." Helena cruzou as mãos sobre o colo, tentando controlar o tremor. "E qual é sua posição sobre este arranjo?" E Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Fiquei tão chocado quanto a senhora quando soube. O coronel nunca me disse nada. Nunca deu a entender. Quando o doutor Ribeiro me explicou a cláusula, pensei que era algum tipo de teste à minha lealdade, ou uma loucura. Mas não, é real. E o senhor aceita?" lhe perguntou Helena, odiando como sua voz soava fraca, vulnerável. Gabriel levantou os olhos e a encarou pela primeira vez. Havia algo naquele olhar. Não era luxúria nem frieza. Era algo parecido com pesar, com compreensão. "Dona Helena, eu não quero causar sofrimento à senhora. Mas também não posso negar que esta fazenda é minha vida. Trabalho aqui há 2 anos. Investi meu suor, minhas noites sem dormir, cada gota de minha força nesta terra. Se os sobrinhos portugueses tomarem o controle, serei dispensado. Perderei tudo que construí. E mais, tem gente que depende de mim. Minha mãe está doente em Minas Gerais. Pago seu tratamento com meu salário. Se eu perder este emprego..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Helena compreendeu. Ele estava tão preso quanto ela. Tão refém das circunstâncias quanto ela. "Então estamos ambos numa prisão", disse Helena. Uma risada amarga que não continha humor algum. "Presos pelas correntes invisíveis que meu falecido marido forjou tão bem." "Estamos", concordou Gabriel, baixando novamente os olhos. "Mas, dona Helena, se a senhora decidir que não quer seguir adiante, eu compreenderei. Não vou forçá-la a nada. Prefiro perder tudo do que ser cúmplice de algo que a faça sofrer ainda mais." A sinceridade daquelas palavras tocou Helena profundamente. Ela não esperava aquilo. Esperava um homem ganancioso, um homem que veria nela apenas uma oportunidade de enriquecimento, de ascensão social. Mas o que via diante de si era um homem tão perdido e assustado quanto ela. Um homem que também estava sendo usado como peça num jogo que não inventara. "Nós 2 perderemos tudo se eu recusar", disse Helena, respirando fundo. "Eu ficarei sem nada. O senhor ficará sem nada. E todas as pessoas que dependem desta fazenda sofrerão as consequências. Os empregados serão dispensados. Os escravizados serão vendidos para outros senhores, talvez mais cruéis. Tudo que o coronel construiu será desmanchado por homens que nunca pisaram nesta terra." "É verdade", admitiu Gabriel. Helena fechou os olhos. A decisão já estava tomada. Ela sabia. Fora tomada no momento em que o doutor Ribeiro terminara de ler a cláusula, mas precisava dizê-la em voz alta. Precisava assumir o controle, mesmo que fosse apenas sobre as palavras. "Então faremos o que ele quer", disse Helena, abrindo os olhos e encarando Gabriel com determinação. "Mas com minhas condições, nada de afeto falso, nada de fingimentos."
Isto será um acordo, um contrato. Cumpriremos nossa parte e seguiremos nossas vidas separadas depois. Quando a criança nascer, o senhor continuará como administrador, mas nossa relação será estritamente profissional. Jamais falaremos sobre isto, jamais. Gabriel assentiu lentamente. Como a senhora desejar. E mais uma coisa, acrescentou Helena com voz firme. Quero que o senhor entenda. Eu não faço isto porque eu desejo. Eu faço porque não tenho escolha. E espero que o senhor sinta o mesmo. Que isto não seja nada além de uma obrigação para ambos. É exatamente o que sinto, dona Helena, respondeu Gabriel, com uma honestidade que novamente a surpreendeu. Não me trará prazer algum, apenas alívio quando tudo terminar. Helena assentiu. Sentia-se estranhamente grata por aquela franqueza brutal. Pelo menos não havia mentiras entre eles. Pelo menos não havia ilusões. Então começaremos daqui a 3 dias, disse ela, levantando-se. A conversa estava encerrada. Ela não suportaria mais um minuto daquilo. O senhor virá a esta sala à meia-noite. Entre pela porta dos fundos. Ninguém pode saber. Gabriel levantou-se também. Colocou o chapéu de volta e fez uma reverência respeitosa. Sim, senhora. Ele saiu e Helena ficou sozinha na sala escura, ouvindo o som de seus próprios soluços abafados. Fizera o que era necessário. Tomara a decisão mais difícil de sua vida. Mas ao fazê-lo, sentira um pedaço de si mesma morrer. A menina sonhadora que um dia fora já não existia mais. No lugar dela, havia apenas uma mulher pragmática, endurecida, disposta a sacrificar sua dignidade para sobreviver. Os 3 dias que se seguiram foram uma agonia. Helena não conseguia comer, não conseguia dormir. Passava as horas trancada em seu quarto, bordando sem prestar atenção aos pontos, tocando piano de forma mecânica, rezando sem fé. Rejeitou todas as visitas, dispensou as amigas que vinham oferecer condolências. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Temia que conseguissem ler em seu rosto o segredo horrível que carregava. Na noite marcada, Helena vestiu apenas uma camisola branca de linho e um roupão. Não se maquiou, não penteou os cabelos com esmero. Não queria que aquilo parecesse uma sedução. Queria que fosse exatamente o que era, um ato mecânico, desprovido de qualquer romantismo. Apagou todas as velas da sala, deixando apenas uma pequena lamparina acesa no canto. Sentou-se na poltrona e esperou, com as mãos cruzadas sobre o colo, tentando acalmar os batimentos frenéticos de seu coração. À meia-noite ouviu passos suaves. A porta dos fundos se abriu devagar e Gabriel entrou, fechando-a silenciosamente atrás de si. Ele também vestia roupas simples, calças de algodão e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia tão desconfortável quanto ela. Permaneceu de pé próximo à porta, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Helena levantou-se. Suas pernas tremiam, mas ela forçou-se a caminhar até ele com passos firmes. Quando ficou a poucos centímetros, Gabriel baixou os olhos. Dona Helena, e começou ele com voz rouca. Não fale, interrompeu ela. Por favor, não torne isto mais difícil do que já é. Ele assentiu. Helena estendeu a mão e apagou a lamparina. A escuridão total envolveu ambos. Misericordiosa és que, ondendo suas expressões, suas lágrimas, sua vergonha. E então, guiados apenas pelo tato e pelo desespero, cumpriram a cláusula do testamento. Foi rápido, doloroso, desprovido de qualquer ternura. Helena mordeu os lábios para não chorar. Gabriel manteve-se em silêncio, seus músculos tensos como cordas de violino. Quando terminou, ele se afastou imediatamente, recompondo suas roupas na escuridão. Sinto muito, sussurrou ele, antes de sair pela mesma porta pela qual entrara. Helena ficou ali, parada no meio da sala escura, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Sentiu-se suja, usada, violada. Mesmo sabendo que Gabriel não tivera escolha, mesmo sabendo que ela própria consentira, não conseguia livrar-se da sensação de que algo precioso lhe fora roubado. Subiu para seu quarto, lavou-se com água fria até sua pele ficar vermelha e deitou-se encarando o teto até o sol raiar.
Aquela cena se repetiu 3 vezes por semana durante os 3 meses seguintes. Sempre à meia-noite, sempre na mesma sala, sempre na escuridão total. Sempre em silêncio. Helena e Gabriel não trocavam palavra alguma. Não se olhavam durante o dia. Quando se cruzavam nos corredores da fazenda, agiam como estranhos educados. Ele continuava trabalhando nos cafezais, supervisionando a colheita, negociando com os compradores. Ela continuava administrando a casa grande, cuidando dos doentes na senzala, recebendo as visitas inevitáveis das senhoras da região que vinham bisbilhotar a situação da jovem viúva. E então, 4 meses após o início daquele calvário, Helena percebeu que sua menstruação estava atrasada. 2 semanas, 3, 1 mês. Seus seios ficaram doloridos. Sentiu náuseas ao acordar. Reconheceu os sinais. Mandou chamar o médico da vila, que confirmou. Ela estava grávida. A notícia a encheu de sentimentos contraditórios. Alívio, porque o tormento das noites silenciosas acabaria. Tristeza, porque aquela criança fora concebida sem amor, apenas como cumprimento de uma cláusula testamentária. Raiva de seu falecido marido, que a transforma em mero receptáculo de sua vontade póstuma. E, surpreendentemente, uma ponta de esperança, porque agora aquela criança era real. Pulsava dentro dela, era parte dela. Independentemente de como fora concebida, Helena sabia que a amaria. Mandou chamar Gabriel para dar-lhe a notícia. Ele chegou com o mesmo desconforto de sempre, chapéu nas mãos, olhos baixos. "Estou grávida", disse Helena, sem rodeios. "Sua parte está cumprida. Não precisará mais vir à noite." Gabriel fechou os olhos, e Helena viu um alívio tão profundo atravessar seu rosto que quase sentiu pena dele. Ele assentiu, levou a mão ao chapéu num gesto de respeito e virou-se para sair. "Senhor Fonseca", chamou Helena antes que ele alcançasse a porta. Ele parou, virou-se ligeiramente. "Obrigada", disse ela, surpreendendo-se com suas próprias palavras. "Sei que isto não foi fácil para o senhor também." E Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção que Helena não conseguiu identificar. "A senhora é uma mulher de coragem, dona Helena. Mais corajosa do que qualquer homem que conheci. Espero que encontre felicidade, de alguma forma." E saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos turbulentos. Os meses seguintes foram mais tranquilos. A barriga de Helena crescia, e com ela crescia também um amor feroz por aquela criança que carregava. Começou a fazer planos, pensava em nomes, bordava roupinhas. Preparava o quarto do bebê com cortinas delicadas e um berço de madeira entalhada. Pela primeira vez desde a morte do coronel, sentia-se viva novamente. Tinha um propósito que ia além da mera sobrevivência. Gabriel continuava mantendo distância, mas Helena notou pequenas mudanças. Ele começou a deixar flores silvestres na janela da cozinha, sem bilhete, sem explicação. Sempre que Helena descia as escadas, encontrava a passagem livre, como se ele tivesse ordenado aos empregados que não deixassem nada em seu caminho. Quando a carruagem precisava ser usada, estava sempre impecavelmente limpa e os cavalos descansados. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas Helena os notava e se pegava pensando neles mais do que gostaria de admitir. Um dia, no 7º mês de gestação, Helena estava passeando nos jardins da fazenda quando sentiu uma dor aguda no baixo ventre. Gritou e caiu de joelhos na grama. Foi Gabriel quem a encontrou, quem a carregou nos braços de volta à casa grande, quem mandou buscar o médico às pressas, quem ficou do lado de fora de seu quarto durante toda a noite, enquanto o médico examinava Helena e garantia que tanto ela quanto o bebê estavam bem, apenas um susto. Quando o médico saiu, Gabriel subiu até a porta do quarto. Helena estava deitada, pálida, com uma mão sobre a barriga. Ele bateu suavemente na porta entreaberta. "Entre", disse Helena com voz fraca. Gabriel entrou, mas ficou próximo à porta, como sempre fazia. "Como a senhora está?" E perguntou com genuína preocupação na voz. "Melhor, foi apenas um susto." Helena o observou.
Ele parecia exausto, com olheiras profundas e as roupas amarrotadas. O senhor ficou a noite toda aí fora? Gabriel não respondeu, mas também não negou. Helena sentiu algo estranho apertar seu peito. Não era gratidão apenas. Era algo mais profundo, mais perigoso. «Por quê?» perguntou ela, precisando saber. Gabriel hesitou. Seus dedos apertaram o batente da porta. Porque esta criança pode ter nascido de um acordo, mas é minha também. E a senhora não merecia passar por isto sozinha. Helena sentiu lágrimas encherem seus olhos. Pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de dor ou raiva. Eram lágrimas de algo que ela não ousava nomear. Obrigada, sussurrou. Gabriel assentiu e saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não falavam muito mais do que antes, mas quando seus olhares se cruzavam nos corredores, não desviavam mais imediatamente. Helena começou a reparar em pequenos detalhes, como Gabriel tratava os escravizados com mais humanidade do que qualquer feitor que conhecera, oferecendo-lhes pausas para descanso e comida decente. Como ele resolvia disputas entre os empregados com paciência e justiça. Como suas mãos, apesar de calejadas, eram gentis ao segurar as rédeas dos cavalos. Como sua voz, apesar de grave, nunca se erguia em gritos desnecessários. E Gabriel também observava Helena. Via como ela se esforçava para melhorar as condições na senzala, levando pessoalmente remédios e alimentos. Como tocava piano para os filhos dos empregados nas tardes de domingo. Como seu rosto, que fora tão marcado pela tristeza, começava a exibir uma luz suave, maternal, conforme a gravidez avançava. Não falavam sobre esses sentimentos que cresciam silenciosamente entre eles. Não ousavam. O peso da cláusula, da humilhação original, ainda pairava sobre suas cabeças como uma nuvem escura. Como poderiam construir algo genuíno sobre uma fundação tão podre? No 9º mês, numa noite de lua cheia de setembro, Helena entrou em trabalho de parto. As contrações começaram ao entardecer e foram se intensificando ao longo da noite. Uma parteira foi chamada, assim como um médico. Helena sofreu durante 16 horas. Gritou, chorou, rezou, amaldiçoou seu falecido marido, amaldiçoou o destino. E durante todo aquele tempo, Gabriel permaneceu sentado no corredor, do lado de fora, com a cabeça entre as mãos, rezando baixinho para que tanto Helena quanto a criança sobrevivessem. Quando o choro agudo de um recém-nascido finalmente ecoou pela casa grande, Gabriel levantou-se de um salto. A parteira saiu, sorrindo cansada. «É um menino», anunciou, «forte e saudável. E a mãe está bem». Gabriel sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. Apoiou-se na parede, respirando fundo. Um menino, seu filho. Filho de um acordo, sim, mas ainda assim seu filho. Sangue de seu sangue. Passaram-se 3 dias antes que Helena o mandasse chamar. Quando Gabriel entrou no quarto, a cena que encontrou o deixou sem palavras. Helena estava sentada na cama, com o cabelo solto sobre os ombros, vestindo uma camisola branca bordada. E em seus braços, envolto em um cobertor de lã azul, estava o bebê. Um menino de rosto rosado, com uma farta cabeleira negra e os olhos fechados em sono profundo. «Venha conhecê-lo», disse Helena, com uma voz suave que Gabriel nunca ouvira antes. Ele se aproximou devagar, quase com medo de quebrar o momento. Quando chegou perto da cama, Helena ergueu o bebê ligeiramente, oferecendo-o. Gabriel estendeu os braços tremendo e Helen a colocou o menino em seus braços com cuidado. O peso do bebê, tão pequeno e ao mesmo tempo tão real, fez algo dentro de Gabriel se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Olhou para aquele rostinho perfeito, para aqueles olhinhos Wesson, que agora piscavam preguiçosamente, tentando focar nele. E sentiu uma onda de amor tão avassaladora que precisou sentar na beirada da cama para não cambalear. «Ele é perfeito», sussurrou Gabriel com a voz embargada. Uma lágrima escorreu por seu rosto e ele não fez nada para escondê-la. «É», concordou Helena, e havia ternura em sua voz. «Eu o chamei de Miguel. Significa
Quem é como Deus? Pensei que era apropriado, já que esta criança nasceu de circunstâncias tão impossíveis. Miguel, repetiu Gabriel, testando o nome. É um bom nome, forte. Ficaram ali, os três em silêncio, enquanto o sol se punha lá fora e o quarto ficava banhado pela luz dourada do crepúsculo. E pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, Helena sentiu algo parecido com paz. Olhou para Gabriel, segurando o filho que haviam gerado juntos. Viu a devoção em seus olhos, a gentileza em seus gestos. E compreendeu que aquele homem, que ela mal conhecia quando tudo começou, que fora forçado àquele acordo tanto quanto ela, tinha um coração tão nobre quanto qualquer nobre de verdade. Nos meses que se seguiram ao nascimento de Miguel, a fazenda Santa Eulália pareceu despertar de um longo inverno. A criança trouxe vida àquelas paredes que por tanto tempo conheceram apenas silêncio e luto. Seu choro ecoava pelos corredores, seu riso, quando Helena o fazia cócegas, enchia a casa de uma alegria que há muito estava ausente. E conforme Miguel crescia, algo mais também se recia, a proximidade entre Helena e Gabriel. Não aconteceu de repente. Não houve declarações apaixonadas ou beijos roubados. Foi algo sutil, gradual, quase imperceptível para ambos. Gabriel começou a aparecer na casa grande com mais frequência, sempre com uma desculpa. Precisava discutir as finanças da fazenda, havia uma decisão importante sobre a próxima safra, os fornecedores estavam cobrando os pagamentos. Mas Helena notava como seus olhos se desviavam para o berço onde Miguel dormia, como suas feições se suavizavam ao ouvir o bebê gorgolejar. Uma tarde, Helena estava tentando acalmar Miguel, que chorava inconsolavelmente. Já havia tentado amamentá-lo, trocá-lo, embalá-lo, mas nada funcionava. Estava exausta, à beira das lágrimas, quando Gabriel apareceu na porta do quarto. "Posso ajudar?" Ofereceu ele, com aquela voz grave que agora soava menos intimidante e mais reconfortante. Helena, desesperada, assentiu. Gabriel se aproximou, estendeu os braços e pegou Miguel com uma gentileza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. Colocou o bebê contra seu peito, começou a caminhar lentamente pelo quarto, cantarolando uma cantiga que sua própria mãe lhe ensinara quando criança. Uma melodia simples sobre um sabiá que voava sobre montanhas em busca de seu ninho. E, milagrosamente, Miguel começou a se acalmar. O choro diminuiu até se transformar em pequenos soluços e, então, em suspiros suaves. Em poucos minutos, o bebê estava dormindo profundamente, com a cabecinha apoiada no ombro de Gabriel. Helena observava a cena com o coração apertado. Havia algo profundamente comovente naquela imagem. Aquele homem forte, curtido pelo trabalho árduo, segurando aquele ser tão frágil com tamanha ternura. E pela primeira vez, permitiu-se pensar no que antes era impensável. E se aquele acordo, aquela cláusula terrível, fosse apenas o começo de algo diferente? Algo real? Como o senhor aprendeu a fazer isto? Perguntou Helena, com voz suave para não acordar o bebê. Gabriel sorriu levemente, um sorriso raro que transformava completamente seu rosto sério. Tenho 3 irmãs mais novas. Cuidei delas quando minha mãe adoeceu pela primeira vez. Eu tinha 12 anos e a mais nova tinha apenas 6 meses. Aprendi na prática. O senhor nunca me contou sobre sua família, disse Helena, percebendo o quanto ainda não sabia sobre aquele homem. A senhora nunca perguntou, respondeu Gabriel, sem acusação na voz, apenas constatação. Era verdade. Durante todos aqueles meses de encontros noturnos, nunca haviam conversado sobre suas vidas, seus passados, seus sonhos. Haviam se tornado quase estranhos íntimos, unidos por um mato biológico, mas separados por um abismo de silêncio. Gostaria de saber, disse Helena, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Se o senhor quiser contar. Gabriel olhou para ela e havia surpresa em seus olhos. Mas também havia algo parecido com esperança. Caminhou até a cadeira de balanço próxima à janela, sentou-se cuidadosamente para não acordar Miguel e começou a falar.
Contou sobre sua infância em uma pequena vila em Minas Gerais, filho de um tropeiro que morreu quando ele tinha 15 anos. Contou como assumiu os negócios do pai, como trabalhou até os ossos para sustentar a mãe e as irmãs. Como a mãe adoeceu de tuberculose e ele vendeu tudo o que tinha para pagar os remédios caros que vinham do Rio de Janeiro. Como acabou tendo que aceitar o emprego de administrador para não ver sua família morrer de fome. Helena ouvia em silêncio, sentada na beirada da cama, descobrindo camadas de dor e sacrifício naquele homem que ela pensava conhecer tão pouco. Quando Gabriel terminou, ela limpou discretamente as lágrimas que escorriam por seu rosto. "Sinto muito", sussurrou, "por tudo que o senhor passou, e sinto mais ainda por ter pensado mal do senhor quando tudo isto começou. Pensei que o senhor via nisto apenas uma oportunidade de enriquecimento." Gabriel balançou a cabeça. "Não me culpo por isso. Eu também fiz julgamentos precipitados. Pensei que a senhora era apenas mais uma dama da alta sociedade, acostumada a luxos, incapaz de entender o sofrimento dos outros. Estava errado. Vi como a senhora trata as pessoas nesta fazenda. Vi sua bondade, sua força. A senhora é extraordinária, dona Helena." O modo como ele pronunciou seu nome, com aquela voz baixa e carregada de emoção, fez algo estremecer dentro de Helena. Ela se levantou, aproximou-se da cadeira onde Gabriel ainda segurava Miguel adormecido. Ficou ali, parada diante dele, sem saber exatamente o que fazer ou dizer, mas sabendo que algo fundamental estava mudando entre eles naquele momento. "Gabriel", disse ela, usando seu nome pela primeira vez sem o tratamento formal. "Eu não quero que isto seja apenas um acordo, não mais, não quando..." Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras eram grandes demais, assustadoras demais, mas Gabriel compreendeu. Levantou-se devagar, com Miguel ainda nos braços, e ficou tão próximo de Helena que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos que delatavam noites sem dormir. "Eu também não quero", sussurrou ele, "mas tenho medo. Medo de que o que sentimos seja apenas consequência das circunstâncias. Medo de que, quando a poeira baixar, descubramos que não há nada real entre nós." "E se houver?" perguntou Helena com voz trêmula. "E se isto que estamos sentindo for real? O que fazemos?" Gabriel não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se lentamente e beijou sua testa. Um gesto tão suave e tão carregado de significado que Helena sentiu os joelhos fraquejarem. Depois, entregou-lhe Miguel com cuidado e saiu do quarto, deixando Helena sozinha com seu filho e com um coração que batia descompassado, confuso, mas vivo. Tão vivo, as semanas que se seguiram foram uma dança delicada. Gabriel e Helena não voltaram a falar sobre aquela conversa, mas tudo mudara. Ele começou a tomar café da manhã com ela e com Miguel. Jantavam juntos, conversando sobre os eventos do dia, sobre as decisões da fazenda, sobre os pequenos progressos de Miguel. Gabriel ensinou Helena a cavalgar melhor, levando-a para passeios pelos limites da propriedade nas tardes ensolaradas. Helena começou a tocar piano para ele à noite, melodias suaves que preenchiam o silêncio confortável entre eles. E lentamente, sem perceber exatamente quando, deixaram de ser dois estranhos unidos por uma obrigação e se tornaram companheiros, amigos e então, inevitavelmente, algo mais. Foi numa noite de dezembro, quando Miguel completava 5 meses. Havia uma festa na fazenda vizinha, um casamento, e todos os fazendeiros da região estavam convidados. Helena hesitou em ir, ainda guardando luto pelo coronel, mas suas amigas insistiram. Disseram que já havia passado tempo suficiente, que ela precisava voltar a essa ociosidade, que sua juventude não podia ser desperdiçada em reclusão perpétua. Gabriel ofereceu-se para acompanhá-la como era apropriado. Afinal, ele era o administrador da fazenda, uma figura respeitada na região. Ninguém veria nada de errado naquilo. Vestiram-se com suas melhores roupas.
Helena usou um vestido de seda azul marinho com rendas discretas e um colar de pérolas que fora de sua avó. Gabriel vestiu um terno escuro, com colete e gravata, e Helena não conseguiu evitar pensar em como ele estava elegante, quase irreconhecível, do administrador de roupas simples e botas sujas de terra. A festa foi grandiosa. Havia música, dança, comida em abundância, o brilho de centenas de velas refletindo nos lustres de cristal. Helena foi recebida com efusão pelas outras senhoras, que queriam saber como estava o bebê, se já pensava em se casar novamente. Ela desviou das perguntas com sorrisos educados e respostas vagas, mas senti ao peso dos olhares curiosos, das especulações sussurradas atrás dos leques. Gabriel permaneceu próximo, mas não excessivamente. Conversava com os outros fazendeiros sobre safras e preços, sobre o clima e a política. Mas seus olhos sempre encontravam Helena através do salão, verificando se ela estava bem, se precisava de algo. Quando a orquestra começou a tocar uma valsa, o anfitrião da festa insistiu que os convidados dançassem. Helena foi convidada por um senhor idoso, amigo de seu falecido marido, e aceitou por educação. Mas quando a dança terminou e ela saía da pista, foi Gabriel quem surgiu diante dela, estendendo a mão. "Me concede esta dança, dona Helena?" Perguntou com formalidade que não combinava com o calor em seus olhos. Helena hesitou apenas um segundo antes de colocar sua mão na dele. Sentiram os olhares curiosos sobre eles quando Gabriel a guiou para o centro do salão, colocou sua outra mão na cintura dela e começaram a dançar. Ele dançava surpreendentemente bem, com passos seguros e elegantes. Helena deixou-se guiar, movendo-se com ele em perfeita sincronia. "Onde aprendeu a dançar assim?" perguntou ela com um sorriso nos lábios. "Minha mãe insistiu que todos seus filhos soubessem dançar", respondeu Gabriel. "Dizia que a educação não estava apenas nos livros, mas também nas artes. Ela nos ensinou, mesmo quando tínhamos pouco dinheiro, para qualquer coisa além do essencial. Ela deve ter sido uma mulher notável", disse Helena. "Era", concordou Gabriel, e havia tristeza em sua voz. "Morreu há 3 meses. Recebi a notícia por carta, mas não pude viajar para o enterro. Havia muito trabalho na fazenda e..." Ele não terminou, mas Helena compreendeu. Ele não pudera deixá-la sozinha, grávida e vulnerável. Havia escolhido ficar, mesmo que isso significasse não se despedir de sua mãe. "Gabriel", sussurrou ela, apertando sua mão. "Sinto muito, tanto." Ele assentiu, incapaz de falar por um momento. Então, sem pensar nas consequências, sem se importar com quem estava observando, Gabriel puxou Helena um pouco mais perto, estreitando a distância entre seus corpos. Não era apropriado, era quase escandaloso, mas nenhum dos dois se importou. Dançaram assim até a música terminar, perdidos um nos olhos do outro, esquecendo momentaneamente onde estavam. Quando a valsa acabou, o feitiço se quebrou. Helena recuou corando, consciente dos sussurros ao seu redor. Gabriel a acompanhou de volta à mesa, mantendo a expressão neutra, mas seus dedos roçaram os de ela por um instante antes de se afastarem. Um toque tão breve que poderia ter sido acidental. Mas não foi. Voltaram para a fazenda em silêncio, sentados lado a lado na carruagem, ouvindo apenas o som dos cascos dos cavalos na estrada de terra e o canto dos grilos na noite quente. A lua estava cheia, iluminando a paisagem com uma luz prateada e fantasmagórica. Quando chegaram à casa grande, Gabriel ajudou Helena a descer da carruagem, suas mãos segurando sua cintura por alguns segundos a mais do que seria necessário. "Helena", disse ele, sua voz rouca, carregada de emoção, "eu preciso dizer algo. Não aguento mais guardar." Helena o encarou, seu coração disparando. Sabia o que ele ia dizer, e sabia que uma vez ditas as palavras, não haveria volta. "Eu me apaixonei por você", disse Gabriel, as palavras saindo num sussurro urgente. "Sei que não deveria. Sei que isto tudo começou de forma terrível, que você tem todo o direito de me odiar pelo que fizemos. Mas não consigo evitar.
Quando olho para você, quando vejo você com Miguel, quando ouço seu riso, eu sinto que poderia enfrentar qualquer coisa, desde que fosse ao seu lado. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Helena. Lágrimas de alívio, de alegria, de medo. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela, e tenho medo. Tanto medo de que isto não seja real, de que estejamos confundindo gratidão com amor, proximidade com paixão. Gabriel levou as mãos ao rosto dela, limpando suas lágrimas com os polegares. Então vamos descobrir juntos, disse ele, devagar, no nosso tempo, sem pressão, sem obrigações. Apenas nós dois e Miguel, descobrindo se isto que sentimos pode se transformar em algo duradouro. Helena assentiu, incapaz de falar. Gabriel se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo suave, tão diferente de tudo que haviam compartilhado antes. Não havia desespero nem vergonha, apenas ternura, promessa, esperança. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo com os olhos brilhando na luz da lua. Gabriel beijou sua testa, suas bochechas, a ponta de seu nariz, como se estivesse memorizando cada centímetro de seu rosto. Boa noite, Helena, sussurrou. Boa noite, Gabriel, respondeu ela antes de entrar na casa, com o coração mais leve do que estivera em anos. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Helena. Gabriel se mudou oficialmente para a casa grande, não mais como um visitante noturno às escondidas, mas como pai de Miguel e companheiro de Helena. Casaram-se numa cerimônia simples na capela da fazenda, apenas com os empregados e alguns amigos próximos como testemunhas. Helena não usou branco. Seria inadequado para uma viúva, mas escolheu um vestido de cetim cor de pérola que brilhava à luz do sol. Gabriel usou o mesmo terno que usara na festa, mas estava tão nervoso que mal conseguiu proferir seus votos sem gaguejar. Miguel, agora com quase 1 ano, engatinhava pelos corredores da casa, levando alegria e caos por onde passava. Gabriel o seguia como uma sombra, sempre pronto para pegá-lo quando tropeçava, sempre com um brinquedo novo que ele mesmo esculpia em madeira nas noites tranquilas. A fazenda prosperou sob sua administração conjunta. Gabriel cuidava dos cafezais e das negociações comerciais, enquanto Helena gerenciava a casa e, gradualmente, começou a implementar mudanças na forma como os escravizados eram tratados. Não podia libertá-los. As leis ainda não permitiam, mas melhorou suas condições de vida, garantiu que as famílias não fossem separadas, ofereceu educação básica para as crianças. Eram pequenos gestos, insuficientes face à enormidade da injustiça, mas era o que estava em seu poder fazer. Gabriel apoiava cada uma de suas iniciativas, mesmo quando outros fazendeiros os criticavam, chamando-os de tolos e idealistas. Ele e Helena haviam construído uma parceria que ia além do amor romântico. Eram aliados, cúmplices, companheiros de vida em todos os sentidos. 2 anos após o nascimento de Miguel, Helena descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a notícia trouxe apenas alegria. Esta criança fora concebida no amor, não na obrigação. Nasceria cercada de esperança, não de vergonha. Na noite em que contou a Gabriel, ele a pegou nos berriaços e rodou com ela pela sala, rindo como um menino. Miguel, agora um garoto esperto de 3 anos, batia palmas sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas feliz porque seus pais estavam felizes. Será uma menina, disse Gabriel com convicção absoluta, e será tão forte e corajosa quanto sua mãe. Ou será um menino, contra-argumentou Helena rindo. Tão tolo e romântico quanto seu pai. Gabriel fingiu ofensa, mas seus olhos brilhavam de alegria. Beijou-a longamente, suas mãos descansando sobre sua barriga ainda plana. Não importa o que seja, disse ele apoiando a testa na dela. Será amado, tão amado. A gravidez transcorreu sem complicações, e quando as primeiras dores do parto chegaram, Gabriel ficou ao seu lado durante todo o processo. Segurou sua mão, enxugou seu suor, murmurou palavras de encorajamento em seu ouvido.
E quando o bebê finalmente nasceu, chorando forte e saudável, foi Gabriel quem cortou o cordão umbilical, suas mãos tremendo de emoção. Era uma menina como ele havia previsto. Cabelos escuros e encaracolados, olhos grandes que piscavam curiosos para o mundo. Helena chorou de alegria quando a segurou pela primeira vez, quando sentiu aquele peso quente e vivo contra seu peito. E quando Gabriel se sentou na beirada da cama, segurando Miguel no colo para que o menino pudesse conhecer sua irmãzinha, Helena soube que havia finalmente encontrado sua família, sua verdadeira família. Chamaram a menina de Aurora, porque ela representa um novo começo, um novo amanhecer em suas vidas. Os anos passaram como folhas ao vento. Miguel cresceu forte e curioso, sempre fazendo perguntas sobre tudo, sempre correndo pelos cafezais com as outras crianças da fazenda. Aurora cresceu doce e determinada, capaz de envolver Gabriel em seu dedinho mindinho com apenas um sorriso. Mas 2 filhos vieram depois. Outro menino, a que M chamaram de Pedro, e uma segunda menina, Beatriz. A casa que antes fora tão silenciosa e melancólica agora estava sempre cheia de risadas, de brincadeiras, de música. Helena voltou a tocar piano, agora não sozinha, mas para e os filhos, que cantavam desafinados e dançavam pela sala. Gabriel ensinava os meninos a cavalgar, a cuidar da terra, a tratar todos com dignidade independente de sua posição. Ensinava às meninas que podiam ser o que quisessem, que força e feminilidade não eram coisas opostas. Numa tarde de outono, quando Miguel já tinha 15 anos e estava quase tão alto quanto o pai, ele procurou Helena no jardim, onde ela costumava passar as tardes lendo. "Mãe", disse ele, sentando-se ao seu lado na banqueta de ferro. "Posso fazer uma pergunta?" "Sempre", respondeu Helena, pousando o livro. Miguel hesitou, com aquela expressão séria que ela fazia quando estava pensando em algo importante. "É verdade o que ouvi na vila? Que o vovô coronel colocou uma cláusula no testamento dizendo que você precisava ter um filho com o papai para herdar a fazenda?" Helena sentiu o sangue gelar. Nunca haviam contado aos filhos sobre aquela parte da história. Pensavam em fazê-lo quando fossem mais velhos, quando pudessem entender a complexidade daquela situação. Mas, aparentemente, os rumores haviam persistido ao longo dos anos, sussurrados entre empregados, comentados na vila. "Quem te contou isto?" perguntou Helena com voz calma, apesar do tumulto interior. "Ouvi 2 homens conversando no armazém. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Falaram que você e o papai foram forçados que eu só existo por causa de uma obrigação legal." Havia dor nos olhos do menino, e Helena sentiu seu coração se despedaçar. Estendeu a mão, segurou o rosto de Miguel entre suas palmas. "É verdade que existiu uma cláusula", disse ela, decidindo que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que as mentiras. "Seu avô coronel, por razões que eu nunca entenderei completamente, decidiu que eu só poderia herdar a fazenda se tivesse um filho com seu pai em 1 ano. Foi a coisa mais difícil que já enfrentei, uma humilhação terrível." Miguel piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. "Então você nunca quis me ter? Eu sou apenas resultado de um contrato?" "Não", disse Helena com veemência, apertando o rosto do filho. "Miguel, escute-me bem. É verdade que no começo você foi concebido por causa daquela maldita cláusula. Mas a partir do momento em que soube que estava grávida, a partir do momento em que senti você se mexer dentro de mim, você se tornou meu filho. Não da cláusula, não da obrigação, meu. E eu te amei desde então com cada fibra do meu ser." "E o papai?" perguntou Miguel com voz trêmula. "Ele também foi forçado?" "Foi. Mas, Miguel, aqui está o que você precisa entender. Sim, o começo foi terrível. Mas daquela situação impossível nasceu algo real. Seu pai e eu nos apaixonamos. Lentamente, contra todas as expectativas, contra toda a lógica. Nos apaixonamos porque escolhemos ver além da humilhação inicial, porque escolhemos construir algo novo sobre fundações podres. E você, meu filho querido, você foi a ponte que nos uniu. Você nos deu um propósito comum.
Foi cuidando de você, amando você, que aprendemos a amar um ao outro. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Então, limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Então eu não sou apenas um contrato, disse ele, mais para si mesmo do que para Helena. Sou prova de que até das coisas mais terríveis pode nascer algo bom. Exatamente, disse Helena, puxando-o para um abraço apertado. Você é prova de que o amor verdadeiro pode transformar até mesmo as situações mais dolorosas. E nunca, nunca duvide de quanto você é amado, por mim, por seu pai, por seus irmãos. Naquela noite, Helena contou a Gabriel sobre a conversa com Miguel. Ele ficou abalado, sentindo-se culpado por não terem protegido melhor os segredos do passado. Mas Helena o tranquilizou. Não podemos esconder quem fomos, disse ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Mas podemos mostrar para nossos filhos quem escolhemos ser. E escolhemos ser uma família construída no amor, não na obrigação. Gabriel beijou sua testa, aquele gesto que se tornara tão característico dele ao longo dos anos. Como consegue sempre encontrar a sabedoria certa nas palavras? Perguntou ele com admiração na voz. Não é sabedoria, respondeu Helena sorrindo. É apenas verdade. A verdade que aprendi com você, Gabriel. Que até mesmo dos momentos mais sombrios pode nascer luz, se tivermos coragem de permanecer, de lutar, de escolher o amor, mesmo quando tudo parece impossível. Passaram-se mais anos. As leis da escravidão finalmente mudaram, e Helena e Gabriel libertaram todos que trabalhavam em sua fazenda, oferecendo-lhes empregos remunerados e condições dignas para quem quisesse ficar. Muitos ficaram, porque apesar do passado de injustiças, reconheciam que os patrões tentavam ser diferentes, tentavam construir algo mais humano. Miguel cresceu e tornou-se um advogado, dedicando sua vida a defender os direitos dos mais vulneráveis. Aurora casou-se com um professor e abriu uma escola para meninas pobres. Pedro seguiu os passos do pai, administrando a fazenda com os mesmos princípios de justiça e dignidade. Beatriz tornou-se médica, uma das primeiras mulheres a conseguir tal feito na região. Helena e Gabriel envelheceram juntos, seus cabelos embranquecendo, seus corpos se curvando sob o peso dos anos, mas seus corações permanecendo jovens e conectados. Nas tardes tranquilas, sentavam-se no mesmo jardim onde Helena passara tantos momentos de solidão em sua juventude, agora preenchido por roseiras e jasmins, e relembravam o longo caminho que haviam percorrido. Você se arrepende? Perguntou Gabriel uma vez, numa dessas tardes, sua mão enrugada segurando a dela com a mesma ternura de sempre. De ter aceitado a cláusula de tudo que passou? Helena pensou por um longo momento, olhando para a fazenda que agora era verdadeiramente delas, para os netos que corriam pelos jardins, para o homem que se sentava ao seu lado e que havia transformado sua maior humilhação em seu maior amor. Não, disse ela finalmente com certeza absoluta, porque se não fosse por aquela cláusula terrível, eu nunca teria conhecido você. Nunca teria descoberto que sou mais forte do que imaginava. Nunca teria aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nasce nas circunstâncias perfeitas, mas aquele que escolhemos cultivar mesmo quando tudo está contra nós. Gabriel sorriu, aquele sorriso raro e precioso, o que ainda fazia o coração de Helena acelerar. Então valeu a pena, disse ele. Cada lágrima, cada momento de desespero, cada noite de vergonha. Valeu a pena porque nos trouxe até aqui. Valeu, concordou Helena, apoiando a cabeça em seu ombro, sentindo a batida firme de seu coração contra seu ouvido. E ali permaneceram, 2 sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu, mas que ao final os tornou mais fortes, mais unidos, mais humanos. Porque o amor verdadeiro, o amor que realmente importa, é sempre mais forte que qualquer cláusula, qualquer obrigação, qualquer circunstância. É o amor que escolhemos todos os dias, o amor que constrói pontes sobre abismos, o amor que transforma feridas em cicatrizes, que contam histórias de superação.
Helena e Gabriel não tiveram um conto de fadas. Tiveram algo mais valioso. Uma história real, feita de escolhas difíceis, de perdão, de coragem, para enxergar além das aparências. Uma história que começou na mais profunda escuridão, mas que o encontrou passo a passo, lágrima após lágrima, a luz. E essa luz brilhou forte o suficiente para iluminar não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas de todos que vieram depois deles. Gerações que cresceram sabendo que até mesmo das situações mais impossíveis, quando enfrentadas com dignidade e compaixão, pode nascer algo belo, duradouro e verdadeiro. Antes de encerrar esta narrativa que atravessa décadas de dor e é redenção, eu te pergunto, você já enfrentou uma escolha impossível? Um momento em que todas as opções pareciam erradas, mas você precisava seguir em frente mesmo assim? Deixe sua história nos comentários, porque cada um de nós carrega suas próprias cláusulas secretas, seus próprios fardos invisíveis. E talvez, ao compartilharmos nossas histórias, possamos encontrar a mesma força que Helena e Gabriel encontraram. A força de transformar obrigação em escolha, humilhação em dignidade, desespero em esperança. E se esta história tocou seu coração, se você sentiu cada lágrima de Helena e cada momento o de angústia de Gabriel como se fossem seus, então inscreva-se no canal Contos de Época. Aqui você encontrará mais narrativas que atravessam o tempo. Histórias que nos lembram de nossa humanidade compartilhada, de nossa capacidade infinita de superação, de nossa força para amar, mesmo quando tudo conspira contra nós. Porque no fim, é isto que nos torna verdadeiramente humanos. Não a ausência de sofrimento, mas nossa escolha de continuar amando, continuar lutando, continuar acreditando que do outro lado da tempestade sempre há sol.